Ceará. Queria, senhor presidente, voltar aqui nesse pinga-fogo rapidamente. Primeiro, até por coincidência, nós estamos com essa situação que envolve a Praça Portugal e agora a outra praça que também é na Grande Portugal. Daqui a pouco os nossos amigos portugueses vão pensar que é algo contra a comunidade portuguesa aqui no estado do Ceará. Evidentemente que eu estou dizendo isso, é uma brincadeira, foi só uma coincidência. Mas, senhor presidente, eu queria destacar nessa questão hoje, que, aliás, no grande expediente, eu vou abordar um tema que é correlato a este, mas vai ser uma demonstração, né, de como o governo que é conservador, que é elitista, esquece a maioria do povo e se preocupa apenas numa atuação meio cosmética, uma atuação que se dirige mais à parte leste da cidade e à parte oeste, à parte pobre da cidade, não é motivo de nenhuma preocupação por parte do poder público. Vou fazer um pronunciamento hoje com as imagens muito duras que eu próprio fiz lá na comunidade das Goiabeiras, para ver a que nível chega o abandono que o povo mais humilde está enfrentando nesta cidade de Fortaleza, na gestão do prefeito Roberto Campos. Mas eu queria destacar, em relação à Praça da Imprensa, à Praça Portugal, que ontem esteve aqui em visita ao presidente da casa, o vice-cônsul de Portugal no Ceará, o doutor Francisco Brandão, nosso colega advogado, e que já dizendo que ele teve cuidado, né, acompanhado também por membros da Câmara de Comércio Brasil-Portugal e de outros integrantes da comunidade portuguesa, da colônia portuguesa aqui em Fortaleza, e eu tenho, no primeiro momento dessa discussão, eu tenho admitido que no mínimo o prefeito cometeu muita delicadeza também, no caso da colônia portuguesa, que financiou a época a construção da Praça Portugal. Mas eu queria, senhor presidente, pode começar a mostrar, muita gente conhece, eu queria prestar atenção nessas imagens, muita gente conhece esses dois personagens. O programa de televisão, acho que é do Discovery Channel, né, o canal Discovery, que eles são aqueles que apresentam caçadores de mitos. E olha a coincidência, parece que foi feito para essa discussão sobre a Praça Portugal. Ele faz aí a colocação, ele projeta várias imagens reais e várias rotatórias do mundo todo. Passou desse teatro do Arco do Triunfo, passou outro que eu não sei qual é o país, ou qual é a capital, e ele faz testes, no caso vereador Paulo Queiroz, faz testes sobre a fluidez de trânsito com rotatória e a fluidez de trânsito, meu caro presidente Zé do Carmo, que é engenheiro e, portanto, conhece muito bem essa questão, e ele fez aí vários testes. Desse vídeo nós vamos verificar o teste 1, o teste 2 e a média dos testes que foram realizados, demonstrando que, do ponto de vista da fluidez do tráfego, né, a rotatória aí, um teste de 15 minutos, deixa eu rodar. Eles fizeram tanto teste reais, como fizeram algumas simulações. Demonstrando, inclusive, do ponto de vista que se propõe, por exemplo, o projeto do Roberto Campos de demolir a Praça Portugal, pretensamente para dar mais fluidez ao trânsito ali naquele entorno do cruzamento da Dom Luiz com a Desparnadoreira, na verdade, navega na contramão da técnica em relação à engenharia de trânsito. Aí são várias situações que estão sendo demonstradas, que, por exemplo, o primeiro teste com a parada obrigatória, no período em que foi medido, para 378 veículos. No mesmo espaço de tempo, no teste 2, você tem 391 veículos quando se trata de rotatória. Desculpa, com parada obrigatória. Com rotatória, essa fluidez passa para 460 veículos trafegando toda a extensão dessa rotatória. É importante esse dado. Volta essa imagem aí, por favor.
entre os colegas vereadores que acompanham pela televisão, não é? Por isso é que hoje, antigamente, se dizia assim, congela essa imagem aí, essa telinha, por favor. Pronto, congela essa imagem aí. Então, está se vendo aí que nós temos uma situação perfeitamente semelhante, né, com a situação física ali do cruzamento da Praça Portugal. Você tem exatamente como se fosse a Desembargador Moreira, do outro lado a Dom Luiz, com as seis entradas e saídas de veículos aí por essa rotatória. Olha, inclusive nessa visita que o vice-consulado português fez ao presidente da Casa ontem, ele lembrava, inclusive tendo a delicadeza de dizer que evidentemente a prefeitura tem autonomia de fazer o que bem entender, mas que pede a reflexão do prefeito, e aí ele deixa até uma indagação, vereador Adair. E se daqui a 5 anos, depois de tirarem a praça, decidirem que não foi suficiente, e de fato, se nós percebermos bem, inclusive pela proximidade do final da Dom Luiz com a Praça Portugal, nós vamos ver que vai ter um estrangulamento uns 300 metros à frente. E ele menciona que se é para fazer, colocar o sinal de trânsito, então poderia colocar o sinal de trânsito na própria rotatória, embora não seja muito adequado se colocar sinal de trânsito na rotatória, porque a rotatória, ela é o segundo item de eficiência do ponto de vista da fluidez do trânsito. Qualquer estudante de engenharia de tráfego sabe disso. Então, por favor, aí, coloquei só no final, presidente, só para você, nosso especialista, possa ver as imagens finais, onde são demonstrados os testes que foram realizados. Eu penso que, de fato, o prefeito já, inclusive, quando agora compreendendo a ilegalidade que estava sendo pronta, aí é o primeiro teste, aí é o cruzamento normal, que será transformado no cruzamento deste, né? 4 paradas aí, né? Stop, 4 paradas, e aí 385 veículos, aí vai lá para a rotatória. Na rotatória, quantos veículos? 460. Então, do ponto de vista técnico, até do ponto de vista técnico, mas eu queria concluir sobre o que independentemente dessa questão técnica, independentemente de ter mais ou menos fluidez do tráfego, desde que, como é o caso, ficasse compatível uma coisa com a outra, ainda assim não me parece apropriado, e é isso que tem chamado a atenção da sociedade fortalezense, e é isso que a sociedade, de modo geral, já começa a compreender, que nós não temos o direito, a atual geração não tem o direito de destruir a história da nossa cidade. Porque o argumento de que alguns espaços, alguns equipamentos, alguns sítios da cidade de Fortaleza históricos não têm uma longevidade, não são velhos, isso não pode ser utilizado como argumento, porque infelizmente que alguns gestores que não enxergam o futuro da cidade, alguns gestores que querem, desafiando a cultura da sua cidade, desafiando as normas da sua cidade, não querem deixar a cidade envelhecer. Então, vereador John, nós nunca vamos ter, na história da nossa cidade, né, essa perpetuação desses monumentos, dessas referências, no caso da Praça Portugal, que é uma referência urbanística, né, e ainda mais traz esse aspecto prolífico das relações construídas de Fortaleza com Portugal, e como eu já mencionei várias vezes, inclusive com o apoio financeiro da comunidade portuguesa na época que foi construída essa praça. Então está aí o teste, está disponível no YouTube, está disponível para qualquer pessoa, e parece que foi apropriadíssimo, embora não tenha sido evidentemente pensando na situação da Praça Portugal, mas está aí navegando na internet mostrando o equívoco monumental que o prefeito Roberto Campos está fazendo, está praticando na cidade de Fortaleza.